Então, antes de mais, vou só avisar que esta é a nossa última aula. Portanto, nós temos esta aula teórica, as aulas teórico-práticas já terminaram, porque são às quintas-feiras, e eu hoje vou concluir a matéria. Portanto, significa que 8 dias não vão ter aula teórica. Está bem? Ok. Portanto, a matéria, o que há para concluir é apenas uma pequena ponta, é muito pouco. Antes de eu falar disso, que é falar de potência, antes de eu falar de potência, vou apenas pegar num exercício e continuar aquilo que fizemos na aula anterior, está bem? Portanto, por favor, abram os vossos livros na página 423. Tenho a minha câmera ligada na aula. Boa tarde. Boa tarde. 423? Sim, 423. Ok. Eu vou escrever aqui, ora, página 4, não sei o que é que deu a isto. Conseguem ver assim? Sim, professor. Sim. Ora, isto assim não me dá muito jeito. Vamos tentar fazer o último exercício da página, está bem? Ora, muito bem. Não era nada disto que eu queria, mas pronto. Ora bem. Não sei o que é que está aqui a passar, vou ter que reiniciar o programa, só um momento. Estão a ver uma folha em branco, estão? Sim, professor, já parece estar normal. Ok, obrigado. Portanto, repetindo, problema 8.40, que está na página 423. Portanto, os senhores vejam, por favor, o que é que está aqui a passar. Em primeiro lugar, há sempre aquela decisão que os senhores têm que tomar quando estamos a trabalhar com esta parte da matéria, que é se têm uma peça ou engrenagem, não é? Esta é sempre a decisão que os senhores têm que tomar. Portanto, neste problema 840, em qual dos dois casos é que nós nos encaixamos? Uma engrenagem. Ora, Gonçalo Silveira, qual é a sua opinião? Gonçalo, vou falar consigo. João Peixirra, qual é a sua opinião? Bem, isto assim realmente não dá. Professor, no problema, quando eles dizem slider, eles referem-se ao ímbolo. Sim, exatamente. O slider é basicamente uma coisa que corre numa guia, não é? Sim. Portanto, eu vou repetir. Gonçalo Silveira, está-me a ouvir? Portanto, aparentemente não está na aula. E o João Peixirra também não é? João Alves, está-me a ouvir? Estou aqui, professor. Ótimo. Ajude-me aqui. Neste problema, o que é que o senhor pensa que temos aqui a lidar? É com uma peça ou com uma engrenagem? Uma peça. E qual seria a peça aqui? Seria o disco. Olha, mas eu não concordo consigo. O senhor tem aqui 3 peças que se movem em conjunto, portanto, isto é uma engrenagem. Ora, veja. Tem razão. É isso. É uma engrenagem, sim. Então, se há uma engrenagem, ajude-me aqui.
qual é a particularidade de uma engrenagem quando nós aplicamos o nosso instrumento de trabalho, que é a soma dos trabalhos, o teorema da energia cinética. Não é? Qual é a particularidade quando nós temos uma engrenagem? Quando temos uma engrenagem, Sim. Não se lembra, é? eu tenho isso apontado, só que é no caderno. Então, Pronto, muito bem, o senhor não se lembra. Quando é uma engrenagem, só temos que nos preocupar com os esforços, não é todos os esforços, é só os que travam e os que são motores, ou seja, aqueles que ou retiram energia à engrenagem ou dão energia à engrenagem, não é? E quando há um diagrama de corpo, uma engrenagem, em vez de um diagrama de corpo livre, nem isso precisamos de fazer, é menos trabalho também. Portanto, diga-me uma coisa. Neste caso, o que é que faz mexer a engrenagem? Quais são os esforços motores? é o movimento do disco cilíndrico. O movimento não é um esforço. Um esforço é ou uma força ou um binário. Sim. Se o senhor não fizer nada, isto não se mexe. O que é que acontece? Isto está parado, o senhor larga, isto começa-se a mexer. À conta de quê? É do peso da força gravítica. Sim, mas qual peso de quem? Do pistão, daquela Pronto. cabeça. Então, se nós fizermos aqui um bonequito, só para identificarmos as peças, não é? Portanto, temos aqui o êmbolo, não é? Temos Sim. uma barra e um disco. Portanto, muito mal desenhado é isto, não é? Portanto, se chamarmos ao êmbolo a peça 1, à barra a peça 2 e ao disco a peça 3, são os pesos de quais peças que estão a fazer mexer isto? Da peça 1 Sim, peso 1 e também o 2. e o 2. Já o 3 não participa porque o disco anda na horizontal, não é? Sim. E ao andar na horizontal, o peso não tem efeito. O efeito do peso é só quando mudamos de altura, não é? Já sabemos isso. Há algum efeito de travagem aqui? Há alguma coisa a considerar que esteja a travar o movimento? Acho que no problema diz para desprezarmos o atrito. Então, logo, não há nenhum a travar, não é? Correto? Sim. Então, sendo assim, o que é que nós temos aqui a fazer? É apenas o trabalho do peso 1, E do peso 2. o trabalho do peso 2, e isto faz variar a energia cinética total, não é? Pronto, o senhor já deve estar lembrado que aquilo que nos dá mais trabalho é definir a energia cinética. Portanto, neste caso, a energia cinética vai-se escrever como? Três componentes, não é? Ou melhor, 3 peças. Não é 3 componentes, é 3 peças. Sim. Agora, antes do senhor decidir como é que escreve isto, vamos aqui identificar o movimento de cada uma das peças. Como é que se move a peça número 1? A peça número 1 é na vertical, de cima para... Mas daqueles 3 tipos de movimento que nós temos, qual é? É uma translação. Exatamente. A barra, que movimento terá? Também é translação. Isso quer dizer que a barra está sempre com a mesma orientação ou que roda? Ela roda? A barra... A barra está numa determinada inclinação, passado um bocado está com outra. Sim, mas não roda. Rodar significa que uma coisa tem uma orientação e passa a ter outra. Sim. Rodar não significa que há um eixo que nós estamos a ver. Ok. Então... Portanto, é uma peça que vai descer, não é? Sim. E ao mesmo tempo que desce, muda a sua orientação. Logo, que tipo de movimento Então, movimento geral. Muito bem. E a roda, o disco que temos cá Também em baixo, é movimento geral. também é movimento geral. Sim. Pronto. E isto é fundamental para podermos escrever agora a energia cinética da engrenagem toda. Não é? Pronto, então como é que vamos escrever? Dite-me, faz favor. Não é números, é só
Diga-me só as coisas em letras e depois a gente trata dos números, está bem? Então, é um meio de mv quadrado. M1, né? Sim, M1. Velocidade 1 ao quadrado. Ao quadrado. Certo. Mais. Depois é outra vez um meio de M2 V2 ao quadrado. Exatamente. Terá outra velocidade diferente. Sim. Mas atenção. Diga lá. Diga A lá. parte que é com o meio de Ok. Meio de I2, W2 ao quadrado. e repetimos Ok. assim também para a peça 3, só que com as massas e com Um M3 e um V3 ao quadrado e um I3 e um ômega 3 ao quadrado. Correto? É isto? eu acho Veja sim. lá. Pronto. Aqui não há nada que elas tenham em comum, isto é, não há duas peças que estejam a ir com a mesma velocidade idêntica, não se pode dizer isso, não é? Pronto, Sim. diga. Portanto, Não, nós agora desculpa. vamos tentar ver como é que estas coisas se relacionam, não é? Sim. Esta é sempre a parte trabalhosa quando nós temos quando temos uma engrenagem, é perceber como é que escrevemos a energia cinética e a simplificamos. É sempre a parte trabalhosa. Obrigado pela sua ajuda. Claro, professor, sem problema. Diogo Santos, está comigo? Não. Diogo? Estou aqui. Está cá? Estás a ouvir? Sim, Diogo, estou a ouvir. Ó Diogo, o que é que o senhor sugere que nós façamos aqui para perceber que relações é que pode haver entre estas variáveis cinemáticas, o V1, o V2, a velocidade angular 2, a velocidade 3 e a velocidade angular 3? Há de haver aqui algumas relações, não é? Ou o Certo. senhor pensa que isto é tudo independente uns dos outros? Não, independente não. Independentes não são, portanto, nós não temos, na verdade, 5 variáveis, teremos menos de certeza, não é? Uhum. Pronto. E por onde é que o senhor quer começar para nós vermos como é que simplificamos isto? Não sei, estava a pensar na peça 3, talvez. Vamos começar pela peça 3. E o que é que o senhor sugere que nós façamos? Portanto, eu vou marcar aqui peça 3. Então, na peça 3, eu vou desenhá-la. Dizemos que é uma peça que rola. Certo. E isso quer dizer que não escorrega. Quando eles dizem rolar, quer dizer que não escorrega, não é? Certo. Portanto, quando eu indico a velocidade 3, já sabemos que a velocidade de uma peça com movimento geral é a velocidade do centro de massa, ou seja, que é o único ponto que não roda, não é? Exatamente. Porque todos os outros é complicado de perceber. Então, e sabemos que ela vai deslocar-se para a direita, não é? É um dado que nós temos. Portanto, a velocidade 3 é um número no x. Portanto, eu estou a assumir o sistema de eixos tradicional. Certo. Qual é o outro ponto onde o senhor conhece a velocidade, neste caso? É onde contacta com o chão, exatamente aí. Aqui, não é? Exato. E qual é a velocidade aqui? Diga? Aí a velocidade será zero. É zero, porque é um CIR, não é? Ou melhor, é um CIR porque a velocidade é zero. Não é por ser CIR que é zero. Então temos dois sítios, podemos ligá-los através de um vetor posição, que é o raio, eu até vou ver que é 0,2, portanto 0,2 nos Jotas, não é? Vamos trabalhar, vamos pôr assim, sistema internacional, já sabemos que aquilo são metros, não é? Sim. E então, eu aqui posso fazer o seguinte, chegar aqui e escrever vetor posição. O meu vetor posição é o que liga o CIR e o centro de massa, não é? Certo. E é 0,2 nos Jotas, não é? Sim. E nas velocidades, o que é que eu tenho? Os mesmos dois pontos, como é natural. Exatamente. Diga-me o que é que eu escrevo. Será do centro de massa. Mas diga o que é que eu escrevo aqui.
Então será V centro de massa, Portanto, é o V3I, não é? exatamente. Menos 0 do CIR, não é? Exatamente. E agora o que é que eu escrevo do lado direito da equação? Pois, agora neste lado, A velocidade angular velocidade angular em 3, sobre o cabo, vezes o 0,2J, não é? exatamente. Que é o R. Portanto, isto dá 0,2 ômega 3 K vetorial J, não é? Exatamente. Portanto, do lado esquerdo fica com V3I, do lado direito menos 0,2 ômega 3I, correto? Certo. Então aqui em baixo chega uma relação entre o V3 e E a velocidade o angular. ômega 3, correto? Sim. Portanto, eu vou guardar essa expressão aqui, nós, entretanto, vamos apagar isto tudo, não é? Então, a primeira relação que nós obtemos é V3 igual a menos 0,2 ômega 3. Está bem? Aqui em cima. Vou guardá-lo em cima. Agora vou apagar e... 3 e meter a 2. Diga, não percebi. Estava a dizer apagar a peça 3 e fazer 2 ou 1. Sim, agora vamos pensar, por exemplo, como é que se move a peça número 1. Só para cima e para baixo. Sim, mas neste caso, quando o senhor larga, como é que ela se move? Para baixo, neste caso. Irá descer. Então, uma peça de translação, a velocidade é só uma na peça, não é? Nem é preciso ser o centro de massa. Uma peça que tem translação, todos os pontos têm a mesma velocidade e a mesma aceleração. Essa é a que tem os 4 kg. Essa parte estava-me a confundir um bocado. Não percebi, diga outra vez. Essa é a que tem os 4 kg, não é? Onde Tenho que desliza. ler. Eles é a barra. Este Os tem dois quantos? têm 4 kg, a peça 1 e a peça 2. Ok, exato. Portanto, isto é um número qualquer no sentido negativo dos J's, não é? Certo? Sim. Aqui não há nada para fazer. Isto é apenas um dado, correto? Sim. Portanto, na peça 1 estamos conversados, não conseguimos fazer mais. Vamos à peça 2, não é? Desculpe lá interromper e ainda não é preciso para agora, mas os 4 kg é só o pistão e o disco, não é a barra. É o disco e o pistão. Pois é A isso. barra tem 2. Sim, é isso que o senhor está a dizer, eu troquei. Pois é que eu estava a ver. Sim, mas não se preocupe, isso são detalhes, está bem? Ok. Vamos ao que interessa. Conseguimos obter uma relação entre a velocidade angular 3 e a velocidade 3. Agora, na peça 1 parece que não conseguimos chegar a lado nenhum, porque apenas sabemos que tem esta direção a velocidade da peça. Então temos que Portanto, fazer só nos resta olhar para a peça número 2, não é? Que é a peça número 2, é uma peça que está inclinada, não é? E continuando com o senhor que me estava a ajudar, o que é que nós sabemos aqui? na peça número 2. Sim. Centro de massa, Ok, vamos marcar aqui um centro de massa, portanto, se é uma barra homogénea, há de ser a meio, não é? mais ou menos a meio. Sim. Pronto. Mais. Depois O temos que é os que o dois. senhor sabe aqui? Sabe escrever a velocidade de 2 pontos ou não? Sim, no 3. Este pontinho de ligação à peça 3, o senhor sabe escrever a velocidade, não é? Exatamente. É isto assim, não é? E o Exato. outro ponto de ligação à peça 1, anda como a peça 1, anda assim, não é? Para baixo. Correto? É isto? Isso. Pronto. Ora bem, como nós fazemos sempre, temos que fazer um caminho entre os dois pontos onde sabemos a velocidade para chegarmos a alguma relação, não é? Portanto, este ponto aqui em cima, vamos lhe chamar o ponto A, e o outro até está aqui indicado, é o ponto B, não é? Está indicado? Está, é ponto B. Aliás, estão os dois indicados, acho eu. Estão os dois. Agora temos que marcar um vetor que ligue os dois, não é? Vamos, por exemplo, marcar um vetor daqui até ali abaixo. Como é que eu indico este vetor? É o vetor com que índices? RAB, BA, Não. Se é para baixo é BA. BAB. Pronto. Como é que nós chegamos às componentes? Primeiro, de que quadrante é este vetor? É para a direita, não é? Sim, Se é para a direita, ou está no primeiro ou no quarto quadrante. exato.
o que é que lhe parece? Será do primeiro ou do quarto? Eu diria do quarto. Se fosse do primeiro, a inclinação tinha que ser acima da horizontal, não é? Exatamente. Portanto, aqui vai ser positivo no x e negativo nos j, não é? Uhum. Ora bem, o senhor tem um ângulo de 60 graus e então é com esse ângulo que nós vamos fazer as contas. Vai ser 1 cosseno de 60 graus e Ok, 1 não metro, ok. seno de 60 graus, correto? Sim, sim, isso mesmo. Ora bem, isto, se fizermos as contas, isto dá 0,5 e o outro dá 0, não sei agora de cor, 87. 8,7? Sim. Então, 0,5 i menos 0,87j, correto? É Exatamente. isto? É isso. E agora nas velocidades, o que é que a gente escreve? Diga-me lá. Então, temos que escrever a velocidade de VA. Ou seja, já substituindo, é o V3 nos i's, De 3 nos I, menos V1 nos j's, não é? exatamente. Igual a, Tem que ser igual ao angular, ao W, não é? sim, Exatamente. qual é a velocidade angular aqui? Aqui neste caso É a peça número 2, não é? é a aplicação número 2, exatamente. Então temos W2, K, Conta com, e agora temos de acrescentar o RBA. Deu 0,5i menos 0,87j. e agora temos que fazer estas contas, não é? Pois. Portanto, isto fica V3 nos i's, mais V1 nos j's, e depois aqui, eu vou já apresentar as contas feitas, está bem? Não estamos aqui para perder tempo com isso. E KJ. Não, isto já são as contas finais, está bem? Portanto, o que é que sai daqui? Diogo, diga lá. O que é que sai? Nós temos o. O senhor daqui conclui, não é? E daqui conclui o quê? Conclui duas equações. Quais são? Exatamente. Então temos do V3 e do V1. Não, diga o que é V3. V3 e vai ser. É o I igual ao I. Portanto, o V3 é igual a 0,87 ômega 2, não é? Sim, o V1 ao GR5 da ômega 2, neste caso. Sim. Pronto. Ômega, não é? Sim, ômega. E, portanto, são mais estas duas equações que nós conseguimos concluir das relações, da informação que temos do movimento e das relações que conseguimos obter. Portanto, conseguimos chegar a 3 relações. A que já tínhamos escrito lá em cima e mais estas duas, não é? Então, da peça 1 nós não vamos poder fazer mais nada. É que a peça 1 não nos permite fazer nada. A translação é uma coisa muito enfadonha, porque não há nada a fazer. A translação não há velocidade angular, não há aceleração angular, portanto não há nada a fazer, não é? Não dá para relacionar pontos porque todos têm a mesma velocidade, todos têm a mesma aceleração. Portanto, não há mais nada a fazer aqui. Portanto, o que é que nós concluímos? Concluímos aquela equação que temos ali em cima, não é? Esta. Temos o V3 com essa do V3. E agora, mais outra, em V3. Exatamente. Em ômega 2. E uma em V1. 0,5 ômega 2. Por outras palavras, se nós temos aqui na equação da energia cinética, tínhamos o V1, o V2, o ômega 2, o V3 e o ômega 3, tínhamos 5 quantidades, não é? Outras que não aparecem Não percebi. Não percebi, diga lá outra vez. Este não, neste caso ali nós só temos 1, 2, 3, 4, 5, não é? 5 incógnitas. Temos 5 variáveis e temos 3 equações que vão simplificar isto. Okay. Não temos mais, pois não? Não. O que é que nós não estamos aqui a fazer? Será que podemos extrair mais alguma coisa daqui? Aquilo que o senhor se podia perguntar, e eu me iria perguntar daqui a pouco, é o seguinte.
Eu tenho a certeza que esta engrenagem, estas 5 quantidades, nenhuma delas é independente, ou seja, eu não consigo ter a velocidade angular 2 que me apetecer se ela não estiver ligada ao movimento da peça 3 ou da peça 1. Estamos de acordo, não é? Sim, sim, sim. Portanto, eu tenho quase a certeza de que estas 5 quantidades que aqui estão, que acabámos de falar, não são 5 quantidades independentes. Acho que destas 5, só estão todas ligadas. Portanto, isto na verdade é só uma variável. E se isso for assim, significa que ainda nos falta aqui uma equação. Porque se nós temos 5 variáveis e 3 equações que as ligam, ainda ficam, 5 menos 3 dá 2, ainda ficariam aqui 2 independentes. Eu não acredito que isso seja assim. O que é que o senhor acha, Diogo? Eu concordo, mas então quais é que são as que faltam aí neste caso? Ora bem, o senhor sabe, tal como eu sei, que sempre que há um movimento geral, temos que usar o centro de massa. Ainda não o fizemos nesta peça 2. Na peça 3 foi o que fizemos, não é? Mas na 2 ainda não fizemos. Portanto, o que é que nos falta aqui? Ok, vou fazer um para a direita e para baixo. Pois, nós não sabemos para onde é que é a velocidade 2, porque é a Sim, velocidade do sim, centro de massa. Não sabemos para onde é. Só sabemos que é a velocidade do já centro de falta massa marcar. emanada. Não é? Pronto. Então, o que é que o senhor acha que podemos fazer? Eu agora vou apagar estas contas que acabámos de fazer para ganharmos aqui um bocadinho de espaço, está bem? Pronto. Então, diga-me uma coisa. Isto que nós usámos para fazer contas estava correto, não é? Agora, nós aqui teremos eu não sei qual é a direção, mas vou marcar assim. Temos aqui um V2, não é? Sim, Eu não sei para onde é o V2, só sei que é um V2 qualquer, não é? Não sei se é na vertical, não será, isto ou anda para a esquerda ou anda para a direita à medida que desce, mas pronto, é uma velocidade 2. Portanto, o que é que o senhor pode fazer aqui? É relacionar esta velocidade com o ponto A ou com o ponto B. Concorda comigo? sim, mas o que eu estou a Diga tentar lá. perceber é como é que vamos relacionar, por exemplo, se tentarmos com o ponto 3, com o ponto B, em que a velocidade vai ser zero no ponto. Vai ser onde? Desculpe, não Não, percebi. zero não. Imaginemos que fazemos a relação com o ponto B. Sim, vamos fazer isso. Como é que se faz a relação com o ponto B? É um vetor que vai do centro de massa até o ponto B, ou seja, é metade do RBA. Exatamente, metade. Se fizéssemos entre o ponto A e o Só centro de um massa, valor. também ia ser metade do RBA. Portanto, isto aqui ia ser o RBA exatamente a dividir por 2, e aqui em cima a mesma coisa, o RBA a dividir por 2, não é? Sim. Portanto, o nosso RBA já o tínhamos calculado. Agora, vamos, por exemplo, fazer o percurso. Vamos, por exemplo, fazer o percurso entre o centro de massa e o ponto B, não é? Ora, vamos escrever isso. Então, vamos fazer percurso 1. Este percurso 1 entre o ponto B, entre o centro de massa e o ponto B, não é? Sim. Então, vetor posição é o R que aponta para o ponto B e sai do centro de massa, e o seu tamanho é metade do que há bocado tínhamos, não é? Eu já não me lembro de cor. Uh, Era quanto? O RBA era quanto? 0,5. Portanto, eu vou só indicar aqui, era o RBA dividido por 2, não é? Portanto, é 0,25 nos I's e quanto nos J's? Dá, 0,44. sim, arredondado, sim. Pronto. Então, passamos a ter isto. Nas velocidades, ora bem, com estas indicações, vamos ter V3I menos o V2, não é? Eu não estou preocupado agora com os componentes do V2. Vou só escrever assim, está bem? okay. V3I menos o V2. E depois, Diogo, o que é que a gente escreve aqui? E vai ser o W3, neste caso. Nós estamos na peça número Não, 2. 2, W2. Exatamente. Com, E agora pomos o vetor RB, R, centro de massa AB, que é o 0,25i menos 0,44j. pronto. E isto dá-nos aqui umas contas, não é? Pronto, exato. Vai-nos dar o V3.
E agora aqui, se fizermos as contas, isto dá-nos algum trabalho, fica um 0,44 ômega 2 nos I's e um 0,25 ômega 2 nos J's. Isto é para não estarmos a perder muito tempo com as contas, está bem? E vamos só parar aqui. Eu não quero entrar em detalhes em relação ao V2. Está bem? Ok. Pronto. Ok. Então, chego a este ponto. E agora vamos fazer outro percurso. Está bem? Eu Uhum. vou apagar agora aqui do lado esquerdo e vamos fazer o outro percurso que ainda podemos fazer. A ver até onde é que isto nos leva, está bem? Certo. Então, vamos fazer aqui o percurso número 2, que vai desde A até ao centro de massa, não é? Exato. Então, Assim mesmo ao 0,25i menos exato. 0,44J. Portanto, vamos só indicar R, centro de massa A, Igual. é na mesma o RBA dividido por 2, só para que não haja dúvidas, não é? Uhum. Daí a ser o 0,25i menos 0,44J. E nas velocidades, ora bem, então tenho o V2, não V2 é? e menos V1J. Menos V1J, não é? Ok? Exatamente. E igual a quê? Vai ser na mesma W2. Isto é para Exato. fazermos depois o sistema no fim, com a outra também, não é? Para anular. Não percebi o que o senhor disse. Se vamos depois fazer o sistema a seguir com os Vs, para Não se anular. preocupe, não se preocupe. Depois a gente a seu tempo pensa nisso, está bem? Ok. Ora bem, se nós fizermos isto, se mantivermos aqui o V2 sem fazermos contas, não é? Há aqui uma coisa errada. Isto é menos V1. Sim, menos dá mais. Sim. Portanto, mais V1J, não é? E, se virmos bem, isto vai dar outra vez a mesma conta. Não é? Sim. É ou não é isto? É isso, é isso. É isso. E agora. Sim. Estou a ouvi-lo. Diga. Não, sim, sim, é isso, é isso. É isso. Pronto. E agora o que é que o senhor faria neste ponto? Chegou a esta equação e chegou àquela equação. O que é que lhe apetece fazer? Estava a pensar em fazer o sistema para. Por qual sistema? Lembre-se que este V2 não está nem em X nem em Y, portanto não está partido, nem aqui está partido. Pois é isso que eu estava a ver. Pronto. O senhor pode fazer várias coisas. Talvez, para quem gosta, quem é preguiçoso como eu de fazer contas, eu reparo é que a parte direita das duas equações é idêntica. Não é? É ou não é? Sim. Então, se é idêntica, eu posso igualar o que está à esquerda dos dois, porque é a mesma coisa, não é? Mas depois como é que nós vamos tirar as incógnitas? Não se preocupe. Portanto, a conclusão é que eu sei que o V2 mais o V1 nos J é igual ao V3i menos o V2, não é? É esta a conclusão que chegamos, ou não? Sim. Substituindo agora pelos dados lá em cima, no canto superior direito. Não, calma. Não dá na mesma. Então, o seu V2 o que é? Se o senhor passar o V2 que está do lado direito para o lado esquerdo, fica com 2 V2, não é? Sim. Igual a quê? Ao V3 nos I's, menos o V1 nos J's. Exato. Então, o V2 vai ser aquilo que está do lado direito dividido por 2. Não é? Dividir por 2, dividir por 2 e apago. Isto é uma técnica de quem não quer ter muito trabalho. Entende o que eu quero dizer, não é? Uhum. Há muitas outras técnicas de lidar com isto. Portanto, o V2 dá isto. Agora, o senhor diz, isso serve-nos para quê, professor? O senhor, como na equação da energia cinética o senhor só tem números, não há cá vetores nenhuns, qual é o tamanho do V2? Ora, o V2 ao quadrado, o senhor tem aqui as componentes, não é? Exatamente. Então o senhor pode dizer, então o meu V2
ao quadrado vai ser o V3 sobre 2 ao quadrado mais o V1 sobre 2 ao quadrado. Os senhores não se choquem com a questão do sinal, porque ali a elevado ao quadrado desaparece, não é? Uhum. Pronto. E é esta a quarta equação com que podemos trabalhar. É uma das possibilidades. O senhor concorda com isto ou não? Sim, 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 sim. E agora podemos fazer um sistema com 4. Está a ver? Então chegamos a quantas equações? 1, 2, 3, 4. Correto? Sim. E o senhor tinha 5 equações, 5 incógnitas. Se lhe dão 4 equações, quer dizer que na verdade já só tem uma incógnita. Não é? Sim. Ou seja, todas estas 5 variáveis se resumem apenas a uma. De acordo? Sim, 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 sim. Agora, qual é? É aquela que nós quisermos que seja. Está bem? Por exemplo, neste caso, a pergunta que nos fazem tem a ver com a velocidade angular da barra, ou seja, com o ômega 2, não é? Exato. Então podemos reescrever tudo o resto, o V1, o V2, o V3 e o ômega 3, em função dessa velocidade angular. Faço-me entender ou não? Vou pagar estas contas que tivemos aqui a fazer, está bem? Sim. Como o nosso objetivo é apenas o ômega 2, então eu vou escrever toda a energia cinética só em função do ômega 2. Está bem? Então o que é que isso significa? Significa que vou escrever aqui onde está V1, vou escrever o que está aqui nesta equação, 0,5 ômega 2. portanto, menos 0,5 ômega 2, e levo isto ao quadrado. Já sabemos que o sinal desaparece. Onde está V2? Bem, onde está V2 é mais complicado, não é? Vamos deixar isso a seguir. Onde está o ômega 2? Já está? Não percebi. Pode repetir? Porquê que é menos 0,5? É o que está aqui nesta equação em cima. Tem um menos atrás? Não, é Não 0,5. sei. É 0,5, é 0,5. Ah, pois, então foi engano meu. Não fazia diferença, mas sim. Não, mas foi engano meu. Obrigado. Não. Portanto, ora bem, o V2 já lá vamos, o ômega 2 já está. O V3, vamos usar a segunda equação Como é que tem ômega 2? e fica 0,87 ômega 2 ao quadrado. E o ômega 3? Ora, se nós usarmos a primeira equação e a segunda, temos uma relação direta entre o ômega 3 e o ômega 2, não é? Como é que eu escrevo? Então dá-me menos 0,2 ômega 3 igual a 0,87 ômega 2, ou seja, o meu ômega 3 vai ser menos 4,4 ômega 2. Vejam lá se concordam com isto. Não é no número, concordam com os passos. Sim, sim, sim. Portanto, isto é menos 4,4 ômega 2 ao quadrado. E agora vamos à cabeluda, que é a velocidade 2, não é? Para a velocidade 2, como é que nós a escrevemos? A velocidade 2 é função do V3 e do V1, não é? Então, o meu V2 ao quadrado vai ser o V3, que é 0,87 ômega 2. Ao quadrado. Sim. Assim, não é? Exato. E o V1, que é 0,5 ômega 2, também dividir por 2, não é? É ao quadrado. Exato. Está bem? Então agora vou só aqui limpar isto. Então conseguimos escrever toda a energia cinética só em função do ômega 2, não é? Ora bem, em questão de números, então esta conta aqui está a 0,25 ômega 2 quadrado, não é? Portanto, esta parcela passa-se a escrever 0,25 a dividir por 2, 0,125 ômega 1 vezes ômega 2 ao quadrado, não é?
Esta aqui, não sei. Não sei quanto é que dão estas contas aqui. Portanto, 0,25 ao quadrado e 0,44 ao quadrado somado, não sei quanto é que dá. Quanto é que dá? Estou a ouvir? Então? Quanto é que dá? Vou fazer conta. Eu acho Não que o percebi. V2 ao quadrado dá 0,25. Não percebi. O V2 ao quadrado só, acho que dá 0,25. A conta toda Não, só o V2 ao quadrado. dá 0,25 o quê? Ômega 2. Ômega 2. Ao quadrado. Ao quadrado, exatamente. E como ok. Então se é 0,25 e depois ainda dividir por 2 também fica 0,125, não é? Sim. Pronto. Aqui mantém-se, não é? Esta mantém-se, tal como está. Já vamos olhar com mais atenção para ela. Eu vou aqui apagar este bocadinho porque preciso de espaço. Está bem? Então, terceira parcela, para já deixamos assim. Já vamos pensar no I2. Portanto, o momento de inércia 2 é de uma barra. As barras finas têm de tabela esta expressão para serem calculadas. Desculpem, quero escrever isto de outra maneira. A massa, neste caso 2, vezes o comprimento da barra ao quadrado. Portanto, aqui será, o comprimento da barra é 1 metro, então será a massa 2 a dividir por 12, não é? Correto? Portanto, isto aqui será, esta parcela será, a dividir por 2 será a massa 2 a dividir por 24, portanto, M2 ômega 2 ao quadrado. 1 sobre 24 é quanto? Sobre 24? Sim. 0,042. Exato. Ok? Então é isso que a terceira parcela nos dá. Quarta parcela. A quarta parcela tem a massa 3 e tem o V3, que era o 87 ao quadrado, que dá 0,5, não é? Então vai ser 0,25 a massa 3 vezes a velocidade angular 2 ao quadrado. Ok? Professor, Diga. ali no I2, Uhum. porquê é que dá W2 sobre 12? Não é WM, é massa 2. Massa 2. Ok. O comprimento é 1, portanto há só a massa 2 dividido por 12. Ok, obrigado. Portanto, isto é uma peça que tem movimento geral, momento de inércia é este momento de inércia do centro de massa. Uhum. Última componente, energia cinética. Temos o momento de inércia do disco, portanto a peça 3 é um disco com movimento geral, portanto em relação ao seu centro de massa, o seu momento de inércia 3 é também tabelado no meio da massa vezes o raio ao quadrado, não é? Ora, neste caso, será o raio que é 0,2 ao quadrado, dá 0,04 dividido por 2, dá 0,02 vezes a massa 3. Portanto, esta última parcela será 0,02 massa 3 vezes a velocidade... Ai não, ainda me falta fazer aqui a conta. Quanto é que dá 4,4 ao quadrado? 19,36. E, por favor, multiplique-me isso por 0,02. 0,3872. Ok, obrigado. 0,387. Vamos trabalhar com 3 casas. E falta aqui a massa 3. Está bem? Nós não Alguma temos de dúvida? dividir isso por 2? Como? Se não temos de dividir por 2. Eu pensei que o senhor já tinha feito isso. Não, Não, ainda é preciso dividir. Divida, por favor.
Eu vou escrever isto outra vez. Dá 0,1936. Então, 194. Não é? Sim. Portanto, 0,194 massa 3, ômega 2 quadrado. Professor, porquê que aí entra a massa Não 3? percebi? Porquê que aí entra a massa 3? Porque o momento de inércia 3 tem a ver com a massa 3. Ah, ok, já reparei. Está bem? Sim, obrigado. Vejam lá se perceberam os passos que demos para estas 5 parcelas. Alguma dúvida? Não? Não. Então, ainda faltam aqui coisas que nós podemos substituir, nomeadamente as massas que nós conhecemos, não é? Eu vou apagar estas contas intermédias que Oh, estão aqui. professor, só uma Diga. coisita. Por exemplo, na favor. primeira parcela, como é que chegou ao 0,125? Então são só contas. 0,5 ao quadrado dá 0,25. A dividir Uhum. por 2 dá Ah, ok. 0,5. São só contas, não liga a Sim. isso. Obrigado. Portanto, eu vou apagar isto. Sim. Sim. Ok. E aqui embaixo também. Estão a ver que agora vamos escrever tudo em função do ômega 2 quadrado, não é? Ora bem, então, a nossa energia cinética da engrenagem vai ser qualquer coisa vezes um ômega 2 ao quadrado, que é o que está nas 5 parcelas, não é? Ora, na primeira, a massa 1 é a massa do êmbolo. Ora, esse êmbolo tem 2 kg, não é? Confirmem, por favor. É 2 kg? Sim. Proporcional 4, sim. Isto é 2. A massa 2 é 4. Aparece aqui nestas duas. E o disco também tem massa de 4 kg, não é? Exato. Também é 4, não é? É sim. Por outras palavras, a primeira parcela dá 0,25. A segunda parcela, 4 vezes 0,125 também dá 0,5. A terceira parcela é 0,042 vezes 4, dá 0,196. 0,168. Ah, é? Exato. Então eu não posso fazer contas de cabeça que dá asneira. Pronto. Quarta parcela, 0,25 vezes 4 dá 1, não é? Quarta parcela, 0,194 vezes 4, nem tento fazer. 0,776. 0,776, assim, não é? Por favor, some mais 5 e diga-me quanto é que isto dá. Só pode-me só dar uma dúvida em relação ao I2 e ao I3. São números dados ou... São tabulados. Portanto, os momentos de inércia de uma barra fina e de um disco são tabulados. São coisas que nós temos sempre como dados, está bem? Ok, obrigado. 2,694. 2,694 ômega 2 ao quadrado. Vejam só a quantidade de trabalho que isto nos deu, mas conseguimos escrever energia cinética só em função de uma única variável. Está bem? Como era de esperar. Ora bem, então, depois da parte mais trabalhosa das engrenagens, que é sempre escrever energia cinética só em função do mínimo de variáveis possíveis, vamos voltar àquilo que é o nosso objeto de trabalho, que é o teorema de energia cinética, o trabalho dos pesos, não é? Então temos o trabalho do peso 1, o trabalho do peso 2, e vamos ter uma energia cinética final menos uma energia cinética inicial. Ora bem, a informação que nós temos neste enunciado é que isto estava parado no início, não é? Sim. Então, se está parado no início, não há nem velocidades angulares. Quer isto dizer que a energia cinética no início, o velocidade angular 2, será zero e toda ela é zero, não é? Logo, a energia cinética inicial é zero, correto? Sim. Vamos
Agora, olhar para os trabalhos, já sabem que os trabalhos têm a ver com menos a variação da massa, neste caso é o peso 1, portanto, a massa 1, que é 2 vezes 10, que é 20, a altura da peça 1. Não é? No caso da peça número 2, menos a variação, o peso, que é 4 vezes 10, 40, variação da altura desta peça. E isto é que nos vai dar a energia cinética final. Vejam se concordam ou se têm alguma dúvida. Professor, caso não tivesse parado ao início, o que é que nós teríamos de fazer? Não percebi o que o senhor disse. Caso a engrenagem não tivesse parado ao início, o que é que nós teríamos que fazer? O senhor tinha que ver qual era a velocidade angular 2 no início e colocá-la ali e calcular a energia cinética inicial. Ok. Obrigado. Ora bem, nós queremos saber como muda a altura da peça 1 e da peça 2 para poder calcular estes dois trabalhos, não é? Eu, mais uma vez, vou ter que arranjar aqui espaço. Vou apagar agora a parte de cima do quadro. E como é que nós... Deixem-me pedir ajuda a um dos vossos colegas. O Luís Gomes está-me a ouvir, não? Sim, estou. Luís, então, por favor, diga-me como é que nós vamos ver esta mudança da altura. Portanto, o que é que acontece? Isto está numa posição, vai cair um bocado, e quando estiver noutra posição nós queremos ver como é que isto está a andar, qual é a velocidade angular 2. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós geometricamente vamos perceber a mudança de alturas? Você já percebeu que a posição inicial é quando o ângulo é 60 graus, não é? Portanto, se eu tenho aqui a peça 1 e tenho a peça 2 aqui assim, não é? E tenho aqui o disco. Vamos por isso chamar isto o inicial, não é? Vamos sempre fazer assim um boneco. No final, qual é que é a disposição das peças? Então, Luís, qual é a disposição das peças na posição que nós queremos avaliar? Qual é o ângulo? 90 graus? Não? Diz aqui 0. Portanto, significa que é quando o êmbolo desceu até a barra ficar na horizontal. Não é? Portanto, ângulo de 0 graus. Luís. Sim, estou. Então, se eu, por exemplo, disser que aqui a altura 1 e a altura 2 é 0, H1 Sim. e H2 são os dois 0, aqui na posição final. Como é que eu obtenho então a altura que tinha a peça 1 e a peça 2 no início? Então, se por início o ângulo era 60 graus, Sim. Nós não temos informação de nenhuma das medidas da peça, para não? Tem. O senhor não está a ver o enunciado? Então, mas a imagem está um pouco desfocada, por exemplo. Ora bem, Ok, já consegui ver. Senhor. já conseguiu ver. Consigo ver. Penso que aqui, este lado, digamos que seja a hipotenusa, é 1 metro, se estou a ver bem. É 1 metro, Ok. sim, 1 metro. Portanto, posso Ok. pôr aqui 1 metro. E... Ok. Então... Vamos começar pela peça número 1. Qual é a altura que a peça número 1 tem no desenho que está no enunciado, ou seja, na posição inicial? H1 igual a quanto? É 1 metro, não é? Senhor? Não, Ou não? 1 metro é a distância entre o ponto A e o ponto B. Agora, nós marcamos a altura igual a 0 aqui em baixo.
H1 igual a H2 igual a 0 aqui em baixo. Ok. Portanto, qual é a altura acima desta linha, a quanto é que está a peça número 1? Mais exatamente o seu centro de massa, não é? Que é o sítio onde está ligado, o sítio onde está ligada a barra. Há de ser a altura do triângulo que o senhor aqui tem. Portanto, se eu tenho um triângulo com 1 metro, com 60 graus, há de ser esta altura, não é? Como é que o senhor lá chega? Não está a ver? Estou a ver se. Então, o que é que eu faço? Eu penso que daria, como temos aqui um ângulo de 90 graus e outro ângulo de 60, Sim. podíamos fazer através da lei dos. Isto é só um triângulo. 60. Isto é só um triângulo. Portanto, o lado oposto, como é que o senhor obtém? A hipotenusa vezes o quê? Ok. Então, É o seno ou o cosseno? consegue-me ouvir, Sr. Estou a ouvi-lo um pouco. Eu estou a ouvi-lo bem. Ok. O senhor deve ouvir. Usa aqui o seno ou o cosseno dos 60 graus? É o que Então, sei. é o seno. É que o setor está assim um pouco travado para mim. Não sei se o setor me consegue ouvir bem. Eu assisto a ouvir muito bem. Portanto, Ok. são 0,87 metros da altura inicial. E a peça número 2? Qual será a altura da peça número 2? Como é que o senhor vê a altura da peça número 2? Então, a peça número 2. O que é que o senhor usa como referência para ver a altura da peça 2? Então, a peça 2. Quando o senhor tem uma peça, Sim. tem que haver um ponto de referência em qualquer peça, não é? Uhum. Qual é o ponto de referência de qualquer peça? Não é o centro de massa. Sim. Quando nós queremos dizer, esta peça vai a determinada velocidade, é o centro de massa que nós estamos a falar. E a altura também é o centro de massa. Ora, aqui, como é que o senhor chega ao H2? À altura 2. Então, Luís, este centro de massa fica onde aqui na barra? A barra tem 1 metro e o centro de massa fica aonde? No meio. Pronto. Então é um triângulo igual àquele que usou, só que em vez de ser com 1 metro é com meio metro. Ok, ok. 0,5, 0,5, 160. 160. Então, 0,44. Assim é mais simples, não é? Uhum. Pronto. Então, vamos cá abaixo às nossas contas. Faz favor, João. 0, nós tomamos como referência o 0 na posição final, não é? É quando eles estão todos ao mesmo nível. Mas a peça 2, inicialmente não está a esse nível, está mais alto. Não. A peça 3 não participa porquê? Porque nem sobe nem desce. Como não sobe nem desce, não tem trabalho. Pronto. Então vamos ali, menos a variação, portanto, o que é aqui? É menos a altura final, que é mg, a altura final, que é 0, menos a altura inicial, é o 20, vezes a altura inicial, que é 0,87. A mesma coisa para a peça número 2, mas agora aqui é 40. 0,44. 0,44. É? Isto vai ser igual a 2,694, velocidade angular 2 final ao quadrado. Como os senhores veem, estes sinais menos vão todos tornar-se mais, não é? Mas Façam, por favor, esta conta e digam-me quanto é que dá a velocidade angular 2. Professor, porquê que é menos atrás das variações? Porque é a definição de trabalho de um peso. É menos a variação da energia potencial. Ok. Dá 3,6.
dá-lhe 3,6, não é? Pronto. Agora, Ruben, será positiva ou negativa? Como é que está a rodar a peça 2? Está a rodar no sentido positivo. A peça 2 rodou assim, não é? Sim. Então isto é um mais. Porque como isto é de um quadrado, então podia ser um mais como um menos, não é? O que é que vocês acharam deste problema, para além da trabalheira da energia cinética, o resto pareceu-vos acessível, não é? Ok, já vi que não. Está bem. Foi um bocado confuso Não, a parte inicial, porque o resto foi bastante fácil. a parte da energia cinética, vamos lá ver uma coisa, esta parte do trabalho de energia poupa-nos muito trabalho, mas não quer dizer que seja pouco ainda assim, não é? Nós demorámos 1 hora a fazer este exercício. Se tivéssemos que fazer este exercício através de outros métodos, garanto-vos que demorava o dobro do tempo ou mais. Ora bem, agora vou-vos falar então do assunto que nos falta, que é um assunto quase telegráfico, que é como é que nós lidamos com potência. Está bem? Eu vou precisar de apagar o quadro. Posso? Os senhores já tiraram as vossas notas? Vou apagar então. Então, o assunto que me falta falar é apenas de potência. A potência tanto pode ser de uma força, e então a potência é uma conta feita entre a força e a velocidade do sítio onde ela está aplicada. Isto é, eu tinha aqui uma peça muito complicada, não é? Tenho ali uma força numa determinada direção. E nesse sítio onde está aplicada a força, a velocidade tem esta direção, quando faz um ângulo, eu vou ter que fazer a conta o tamanho da força, o tamanho da velocidade e o cosseno do ângulo. É só isto. Se for um binário, a conta é mais simples. Vai ser o binário vezes a velocidade angular. E isto tem sinais. Portanto, eu tenho aqui uma peça, não é? Esta peça está sujeita a um binário, por exemplo, neste sentido. Se tiver uma velocidade angular noutro sentido, a potência vai dar negativa, não é? Quer dizer que o binário está a travar, que seria o caso, não é? Estaria a travar o movimento. Só quando os dois estão para o mesmo lado é que eu estou a ter uma potência positiva, que significa que toda a energia ao movimento. O que interessa lembrar também são as unidades de potência. Alguém se lembra de quais são as unidades de potência? Joule por segundo. É o joule a dividir por segundo, que também é conhecido por watt, que é apenas indicado por um W maiúsculo. Vou-vos só lembrar que há unidades de potência antigas. Um é o cavalo de vapor e o outro é o horsepower em inglês. Os senhores têm ideia como é que isto se relaciona? São coisas que ainda hoje se fala, não é? Carro tem não sei quantos cavalos. Um cavalo é 0,736 watts. Não é não. São 736. 36. Eu penso que são 45. Penso que são 45. E o HP são 735. A relação acho que é esta. É isso, era divididos em kilowatt. O senhor estava a pensar em quilowatts, mas... Tá. Pronto. Isto é só para os senhores terem noção de como é que nós relacionamos o cavalo de vapor com o watt. Isto dito, não tenho mais nada a dizer-vos sobre potência. Agora, para nós percebermos bem isto da potência, a forma mais simples é pensarmos, podíamos, por exemplo, ir ao problema anterior, o que acabámos de fazer, e eu podia-vos perguntar no 840 qual a potência fornecida pelo peso 2 no início e no fim. Portanto, no início do movimento e no fim.
Está bem? Eu vou-vos... Lembram-se do que acabámos de fazer? Eu vou tirar daqui esta parte do binário, porque isto agora não é um binário. Ora bem, o que é que nós tínhamos? Tínhamos a peça 2, né? No início a peça 2 está nesta posição assim. E depois, no fim, a peça 2 está nesta posição assim, não é? Correto? Sim. Ora bem, a potência, para calcular a potência, isto será o primeiro e este o segundo caso, não é? Portanto, a conta é feita com o peso. Portanto, o peso 2 é um valor definido. Portanto, são 4 quilos, são? Sim. Sim, são 4. 40 newtons, não é? 40 newtons, isso nós temos. Portanto, o que resta aqui ver é a velocidade. Qual é a velocidade que tem a peça 2 no início? É 0. É 0. Portanto, qual é a potência 0. associada aqui com os 40 newtons no início? É 0, porque a velocidade é 0. No segundo caso, vamos ter um V2, que eu já não me lembro muito bem, mas os senhores vão-me ajudar. Como é que se obtinha o V2, lembram-se? O V2 ao quadrado era igual a quê? Quais eram as expressões para o Era V2? V3 a dividir por 2 ao quadrado, mais V1 a dividir por 2 ao quadrado. Ok. E a expressão em vetor, lembra-se? 0,87 velocidade angular sobre 2. A velocidade angular 2. É dividido por 2. Mas isto são os quadrados. Mas em i's e em j's o que é? Quanto é que era o V2? O V2 em vetor era qualquer coisa em i e qualquer coisa em j, não era? Diga outra vez. Mas conseguimos pôr isto tudo em velocidade angular 2 ou não? Bom, diga o que tem outra vez. Diga. Mas não pode ser ao quadrado aqui. Ou é? A única coisa que nós temos com velocidade angular 2 é V2, mas é mais V1J. Ah, ok. Então, vamos a isso. Então, eu acho que estou lembrado. Portanto, isto aqui eram 2 vezes o V2 era igual a V1 e um V3, não era? V3i menos V1. Então, Os dois V3 sobre 2 e aqui é menos V1 sobre 2? Sim. Ou é mais? É Não sei. menos. Realmente é assim. É assim, não é? Sim, sim. Ok. Agora vamos substituir o V3 e o V1 pelo seu equivalente em ômega 2. Quanto é que é? O V3 é 0,87 ômega 2. V2 é igual a 0,87 sobre 2 ômega 2 nos i's e nos j's. O V1 é 0,5 ômega 2 sobre 2 nos J. Pronto. E assim já temos o V2 nas duas componentes em função da velocidade angular 2, não é? Certo. A velocidade angular 2 deu-nos 3,6, não foi? Sim. Então agora Sim, vamos 3,6. substituir. Portanto, vamos substituir e escrever como o ômega 2 igual a 3,6 no sistema internacional. Então, digam-me, por favor, quanto é que dá o V2, feitas as contas. Quando ele está nesta situação 2. 1,56 I Certo? menos 0,9 J. 0,9, é isso? Sim, arredondado. Pronto. Isto significa o quê? Que a velocidade 2 tem uma direção do quarto quadrante, não é? Uhum. Quando estamos aqui nesta posição, vamos ter um V2 assim, não é?
Só para termos uma noção. Como é que fazemos as contas? Ora bem, a potência, aqui, a potência de força de 40 newtons do peso, vai então ser o produto escalar entre o F e o V. Os senhores penso que sabem fazer produtos escalares, tanto se faz através dos tamanhos e do cosseno do ângulo, ou também se pode fazer Fx vezes F que está no X vezes o V que está no X, mais Fy, o V que está nos Y, ou seja, só os componentes. Então aqui seria, temos o peso, que é menos 40J, não é? Peso igual a menos 40J. E a velocidade 2 que se escreve daquela maneira. Portanto, isto é o peso 2, não esquecer. Então, vai ser, esta potência vai ser menos 40J, produto escalar com 1,56i menos 0,9J. Ora, isto, matematicamente, será o primeiro vetor com o segundo vetor, seria o x com x. O primeiro x é 0, não existe. Primeira parcela, esta parcela aqui é 0. E a segunda, então será menos 40 vezes menos 0,9. Menos com menos dá mais. Portanto, isto dá menos 40 vezes menos 0,9. Então isto dá 36. Já sabem que os 36 são no sistema internacional, que são watts. Porquê que o professor eliminou a parcela em X? O senhor tem que ter uma componente em X nos dois vetores. Se num deles não há, é porque é 0. É 0 vezes 1,56. Então desaparece. Ok. Sim, sim. Está bem? Sim. Portanto, a resposta é que a potência é 0 e aqui a potência. Os 40 newtons é 36 watts. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. A potência é apenas, no caso das, eu estou a fazer o caso mais chato, que é o caso de termos que fazer a conta com as forças e as direções entre a força e a velocidade não serem a mesma. Foi isso que eu acabei de fazer. Se for um binário, as coisas são muito, muito mais simples. Para um binário, eu vou apenas pôr-vos aqui um exemplo. Portanto, eu disse-vos que para um binário, a potência é apenas o binário vezes a velocidade angular da peça onde ele está aplicado. Portanto, ao contrário da força, que é uma coisa que está ligada a um ponto, um binário não tem um ponto, é uma peça. Não é? Então, vamos, por exemplo, neste caso, tenho aqui uma peça que está a rodar no sentido positivo a 20 radianos por segundo. E eu aplico-lhe 2 newtons metro. Qual é a potência que este binário está a provocar neste movimento? Ora bem, tenho que me lembrar dos sinais. Os 2 Nm são no sentido positivo. O binário, como os senhores veem, é no sentido negativo. Então são menos 40 watts. O que é que significa o sinal menos numa potência? Significa que é uma potência que estamos a travar o movimento. É só isso que significa. É como ao trabalho, é a mesma coisa. O sinal menos significa que estamos a contrariar o movimento que já existe. Pensem, por exemplo, os senhores dizem, mas não estou a perceber o que é uma potência negativa. Pensem, por exemplo, quando travam um carro usando os discos das rodas, não é? Ao fazerem isso, estão a aplicar uma potência de travagem. É uma potência negativa. Está bem? E é isto que eu tenho para vos dizer sobre potência. Não há mais que se lhe diga. É só uma aplicação direta. Que dúvidas é que os senhores têm em relação a estes assuntos? Então, professor, sendo assim, não vamos ter mais nenhuma aula teórica ou prática, não é? As teórico-práticas já não há mais horário para isso, porque são feriados agora. Exatamente, às quintas-feiras.
Pronto. E aula teórica, eu não tenho mais assunto nenhum para vos dar. Mas o professor vai dar aula na mesma, para a semana? Não, Ou não vamos ter aula? o que eu disse no início da aula, não estariam cá todos, é que já não dava aula da próxima semana. Está bem? Sim. A não ser que os senhores me digam que querem tirar dúvidas ou querem discutir algum assunto em particular, e aí temos aula. Mas esta quinta-feira ainda temos aula, certo? É feriado. É feriado, Inês. É feriado esta quinta-feira, não sabia, peço desculpa. As duas seguidas. São duas quintas feriados seguidas. Professor, E as aulas terminam na próxima semana, não é? Sim, dia 11, sexta-feira. Pois. Portanto, aulas teórico-práticas não temos mais horário. Teórica, se os senhores tiverem algum assunto que queiram discutir em particular, vamos ter aula. Se não, da minha parte não tenho mais nada de novo para vos apresentar. É sim, professor. professor, Fala, podes falar. há possibilidade de nos disponibilizar algum tipo de exame de anos anteriores para nós praticarmos? Não, eu não faço isso. Não acredito no estudo a partir de exames. Acho que é um mau princípio. O que o senhor deve fazer é tentar refazer aquilo que demos nas aulas. Se o senhor conseguir por si refazer os exercícios das aulas, quer dizer que o senhor está bem preparado. Ok. Está bem? Diga. Em relação ao exame que vai ser aqui em casa, Sim. por exemplo, expressões que nós tenhamos que consultar, podemos, à vontade. Os senhores podem pegar numa folha e fazerem lá, porem lá tudo aquilo que acharem que vão precisar. Ok. Pois É a que maneira mais prática de o fazer. Porque se eu lhe dissesse que era um exame com consulta, ia acontecer, eu acho que não o devo fazer por dois motivos. O primeiro é que a maior parte das pessoas não sabe fazer exames com consulta e acabam por não estudar e pensam que na altura que dão a volta ao texto e depois não conseguem. Não é? E desorientam-se, não estão preparados. Então, o que eu digo às pessoas é um exame, pegam numa folha tudo aquilo que são expressões para não terem que decorar, escrevem lá. Ok, perfeito. É que eu já tenho isso feito, mesmo por causa disso. A melhor maneira, penso que é essa. Sim. Os exames vão ter tempo contado. Isto é, a pessoa não vai estar horas à espera da inspiração. Vai ter tempo contado e com o tempo contado as coisas funcionam assim. Se a pessoa conhece bem o assunto, vai ter tempo de sobra. Se a pessoa não está à vontade, o tempo não lhe chega. É quanto tempo o exame? Ainda não está definido. Vai depender do número de perguntas que eu fizer. Ok. Era outra coisa que eu ia perguntar, se sabia mais ou menos o número de perguntas. Não sei. Isso daqui até lá, o primeiro exame é em julho, a 5 de julho, ainda falta mais de um mês, eu ainda não tenho isso definido. Mas o professor está a pensar dividir a parte T da TP? Parte teórica do exame da parte prática? Não. Olha, então vamos ser práticos. Eu não vou fazer perguntas teóricas. Vou pôr exercícios para fazer. Ok. Não, porque há pessoas que gostam de dividir 40 minutos para a teórica e X para a prática. Mas isso era se eu fizesse perguntas teóricas, mas eu não vou fazer. Vou Ok. pôr problemas e os senhores depois apresentam-me o resultado. O mais certo é eu optar pelo sistema americano, ou seja, escolha múltipla, em que se os senhores acertam muito bem, têm a cotação toda, se não acertam, tira-vos um pouco de nota. Isso é o mais certo. O mais certo é eu optar por esse tipo de exame. Se não respondermos, não desconta nada, mas também não conta, não é? Exato. Se a pessoa não responde, é zero. É zero nessa pergunta. Mas, professor, isso do que o professor falou de escolha múltipla, isso é para a parte dos exercícios, dos problemas? É a única parte que vai ter no exame. Não há outra. Não é necessário apresentar cálculos. Não é necessário. Ok, professor. E não entendo isso. Professor, sim. E você agora já vai esclarecer isto melhor, porque eu sei que também não vai fazer nada para nos prejudicar, eu sei bem disso. Mas, e depois vamos ver como é que nos vai apresentar o exame. Eu estou a falar sem ver como é que vai ser. Mas o professor tinha falado que o que importa desta disciplina não é o resultado, não é o chegar ao...
A minha perspectiva é a seguinte, a minha perspectiva é deixar os senhores à vontade em relação às contas. Como é que isto funciona? Imagine que o senhor faz as contas, chega ao fim e aquilo não bate nada certo, não é? Aquilo que eu já tenho feito e que funciona muito bem é o seguinte, há sempre uma margem para arredondamentos nas contas, não é? Imagine que o resultado devia dar 1,8 e assim dá-lhe 1,6 ou dá-lhe 2. Portanto, há uma margem para arredondamentos, porque umas pessoas arredondam, outras usam todo o valor que está na calculadora, portanto, há diferenças. Se a pessoa mesmo assim, dentro dessa margem, a coisa mesmo assim não bate certo, aquilo que eu vou fazer é permitir que as pessoas carreguem uma fotografia com aquilo que fizeram e que me digam, professor, a mim não me está a dar, está-me a dar isto, mas acho que fiz as coisas bem feitas. Está-me a entender? Ok, professor, obrigado, sim. Isso é prestável, ter essa atitude. Isso é... Pronto, a ideia é essa. A ideia é essa. Agora imagine que o senhor fez as contas e aquilo bate certo com as opções. O senhor sente-se tranquilo, então não precisa de estar a pôr essa fotografia para nada. Ok. Está Professor, bem? o que o professor está a dizer numa pergunta tem lá 4 opções, em que o Sim. resultado final a nós dá 1,5 e uma das opções está lá de 1,4 a 1,8. É isso? Sim. Não, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu não quero que os senhores acertem os números ao rigor, Sim. porque há variações por causa dos arredondamentos, não é? Conforme o senhor arredonda as contas, ou eu arredondo as contas, ou outra pessoa arredonda as contas, o número final nunca é o mesmo. Uhum. Portanto, imagine que o resultado é 1,5 e assim dá-lhe 3. Sim, isso é absurdo. Não, dá-lhe 3 e o senhor, as opções que lhe aparecem lá é 0,1, 1 e 1,5. E o senhor só tem 3. Aquilo não encaixa em lado nenhum. Mas o senhor tem a certeza que fez as coisas bem feitas. E então o senhor tira uma fotografia. Eu só vou permitir que os senhores entreguem as fotografias até 5 minutos depois de terminar a prova. Portanto, é o que os senhores tiverem feito quando terminam a prova. A partir daí, não. Porque, como imagina, depois as pessoas inventam muito. Uhum. Portanto, o senhor diz, está aqui a fotografia, foi o que eu fiz, professor, eu acho que fiz bem, mas a conta não me dá bem. Eu vou ver se o processo estiver bem, eu conto isso. De alguma maneira, não é? Portanto, no fundo, o que eu estou a fazer é o seguinte. Se os senhores acharem que devem argumentar, dizer, não, isto eu não concordo, o que me está a dar não bate certo com as opções, está aqui a minha resolução e o professor, por favor, veja, então aí eu vou cotar como se fosse uma prova normal, em que a pessoa escreve tudo e eu coto de 0 até ao máximo da pergunta. Nos outros casos, em que os senhores optam por escolher um resultado, então aí ou está certo ou está errado. Está bem? Ok, sim. Isso é mais para aqueles que têm problemas com contas matemáticas, não é? Eu penso que não. Pode haver, em muitos casos, a pessoa está a fazer uma coisa errada e julga que está a fazer bem. Porque se o senhor faz o processo bem, o seu número nunca se afasta muito da realidade. Uhum. Só se houver ali uma asneira pelo meio. Esqueci-me de fazer isto, ou esqueci-me de fazer aquilo, ou estou a fazer isto a mais. Pronto. Mas isso são coisas, se for apenas um pequeno passo, a maior parte do problema é aproveitado. Ok. Então, e essas fotos teríamos que enviar para onde? Isso depois é carregado no Moodle. Ok. Tem lá uma Portanto, secção para carregar. o exame é feito a partir do Moodle e também é a partir do Moodle, logo a seguir ao exame, vão ter ali um ponto em que cada um de vós, se querendo, porque isto é facultativo, carrega lá as imagens. Ok. Que entender que deve carregar, né? Não é obrigatório. Ok, professor. Pronto. Professor, então nós temos o tempo para o exame e depois temos o tempo para as fotografias. A seguir, a terminar o tempo do exame, tem mais 5 minutos. Ok. Quem acabar mais cedo pode fazer isso mais cedo. Ok. Pronto. Está bem? Sim. Pronto. Nós eu acho que ainda teremos oportunidade, pelo menos
quando for para tirar dúvidas, eu estou disponível para vos explicar os detalhes de funcionamento do exame. Eu depois também vos enviarei um e-mail com o tempo a explicar estas coisas e no Moodle depois também irei ponho lá o sítio do exame e também descrevo as condições. Está bem? Que é para que fique claro. Está bem? Sim, professor. Portanto, não se amofinem muito com a questão do exame para já. Depois, se tiverem dúvidas, mais à frente falamos. Outras dúvidas existem? Não. Ô, professor, por acaso não é uma confusão que eu ando a fazer na minha cabeça, que é dos trabalhos, quando temos o ponto de aplicação, por exemplo, o AX, ao fazer o trabalho do AX e do AY, eu às vezes confundo nessa parte, porque à procura do exercício em questão. Isto são tantos. Que eu atrapalho-me é com a parte da distância. Ora bem, Ruben, eu não sei se isso é uma coisa que eu consiga responder sem ver. O senhor que tem como compartilhar o que fez? Foi o exercício que nós fizemos, o 8.22. Sim, mas qual é a sua dúvida aí? Por exemplo, na parte do trabalho da força dos 500 newtons, essa eu percebi. Mas depois, a do AY e do AX não estou a conseguir entender porque é que o trabalho do AX tinha a ver com a força, o valor da força AX, o seno de um ângulo, fizesse com o caminho. Exato. É? O senhor tinha assim o AX e havia aqui um caminho, não é? Ora bem, é preciso lembrar que este caminho está relacionado com a velocidade, portanto tem a mesma direção e sentido da velocidade, portanto no fundo é a velocidade vezes um tempo só, é só isso. Sim. O que é que acontece? Aqui é um ponto que tem velocidade zero. Se a velocidade é zero, o dr é zero. Portanto, se o dr é zero, isto é zero. Pois, porque o AX e o AY é um círculo que está em contato com o chão. Sim, estão colocados num sítio com velocidade que é zero e, portanto, não podem realizar trabalho porque não há movimento. Entendi. Era isso, professor. Depois a parte dos 500 é o cosseno, depois o que ele percorre é de 0 ou 2π, que é uma volta. Sim. Ok, entendi. Foi essa parte aí do circo que me estava agora a faltar. Estas coisas, isto são coisas que custam um bocadinho a... Isto não é muito simples. Quando se vê a primeira vez, a pessoa estranha um bocado. Mas depois, quando se vê a segunda, isto já é natural. Exato, eu ainda fiquei algum tempo aqui de volta disto. Tentar perceber, consegui entender, mas agora entendi a 100%. Ainda bem. Obrigado. Outras dúvidas que possam existir neste momento? Só podes voltar a explicar isso? O quê? O que é que quer que eu explique? Porquê que o DR é zero? Porque não há velocidade. O DR é o que se anda. Se não há velocidade, não se anda. Aí o disco está parado. Não. O AX e o AY estão aplicados no CIR. O CIR é um sítio com velocidade zero. Exato. Não realizam trabalho. Ok, sim, ok, entendi. Yeah. Ok. E então? Mais alguma dúvida? Não? Não? Ora bem, então, como é que nós fazemos? Eu não vou estar a marcar horários para tirar dúvidas, nem nada disso. Deixo os senhores completamente à vontade. Quando quiserem tirar dúvidas, desde que eu consiga encaixar na minha agenda, qualquer altura serve. Está bem? Portanto, os senhores façam favor de, à medida que entenderem, ir-me contactando por e-mail para nós marcarmos sessões por Zoom para irmos tirando dúvidas. Está bem? Ok, professor. Obrigado, professor. Resta-me desejar-vos
um